Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui a gente vai ver a resolução do exercício do case que eu tinha passado sobre a água mineral. Aqui a gente tem os dados que a gente viu, né, com as definições, com as 6 marcas testadas, qual foi a análise inicial. E aqui os dados que a gente tinha coletado e transformado ele em variável resposta mensurável, que ficou em unidade de formação de colônia por ml, ao invés do famoso passa ou não passa. Então aqui temos uma definição melhor sobre a variável resposta. E vamos dar uma olhada no Excel como é que fica essa análise. Aqui a gente tem o nosso software, o Learn Science, e eu só quero fazer antes aqui um diagrama de árvore para ficar melhor a forma de visualizar os dados. Então a gente tem uma fábrica só, coloca aqui, e eu tenho aqui duas escolhas para fazer, se é cruzado ou hierárquico. A fábrica eu tenho uma só, então ele vai ficar hierárquico. Lotes de água que a gente coletou os dados foram 5, portanto vou utilizar estes 5 no estudo inteiro, então eu vou cruzar ele no estudo. As envasadoras eu tenho apenas 2 naquela fábrica, então também serão cruzadas. Se eu colocasse nested ou hierárquico aqui, a diferença seria que eu teria que usar uma envasadora para cada lote de água, que no caso seria impossível. Então eu vou usar só as 2 cruzadas no estudo inteiro. As garrafas aqui eu vou chamar de cruzado, porque eu vou pegar sempre a primeira e segunda amostra. Então eu vou inicialmente chamar de cruzado. Poderia chamar de hierárquico aqui também, mas para efeitos de identificação eu vou cruzar. E a medida farei apenas uma por garrafa, deixando ela hierárquica aqui no estudo. Eu vou executar e ele vai fazer aqui nosso gráfico de árvore. Fica mais fácil de entendimento aqui com os 5 lotes de água, as 2 envasadoras cruzadas aqui pelos 5 lotes e 2 garrafas por envasadora. Ele gera também aqui o nosso plano de amostragem. No caso aqui eu já tinha coletado, já tinha colocado aqui os dados. Então unidade formadora de colônia. E vou prosseguir aqui num gráfico simples para a gente fazer a análise desses dados aqui categorizados. Eu vou inserir aqui uma tabela dinâmica para que a gente possa trabalhar melhor com os dados. Nos valores eu vou colocar a minha variável resposta, só que em vez de soma, eu vou querer uma média por categoria. E aqui nas linhas eu vou colocando as categorias. Então se eu botar aqui lote de água, vamos fazer o gráfico. Vamos ver o que ele recomenda. Olha aqui, ó. Posso colocar coluna agrupada, posso colocar linha. Enfim. Vamos ver linha como é que fica. Aqui. Vou aumentar um pouquinho. Olha aí, a gente vê que aqui por lote, né, a gente tem aqui no lote 4 temos uma contaminação menor e no lote 5 um pouquinho mais. Se a gente considerar o 500 como linha de corte, só o 4 e 5 estariam dentro. Mas o detalhe aqui é que a gente pode trabalhar com um pouco mais de dados e colocar, por exemplo, envasador aqui no meio. Se eu colocar as envasadoras, aí eu tenho uma visão um pouco diferente do que só a prova e reprova lote, né? Eu vou colocar também, vou fazer aqui um gráfico de barras aqui, para ver se fica melhor para a gente visualizar.
Olha aqui, ó. Ficou melhor. Vejo que a envasadora 1 e 2 tem diferenças e grandes, nesse caso aqui do lote 3, por exemplo, mas nem sempre a envasadora 1 apresenta maior contaminação. Nos casos dos 3 primeiros lotes apresentou maior, e no 5 também. Dá para desconfiar aqui de alguma coisa já. Eu vou colocar a garrafa aqui no meio e vou ver o que acontece. Agora detalhei um pouquinho mais. Então fica lote de água aqui embaixo, 5 lotes. Envasadora fica no meio, 1 e 2, 1 e 2. E garrafa, cada barrinha representa uma garrafa, medida de uma garrafa. Então, para a envasadora 1, do lote 1, a gente tem essas duas barras que são essas duas garrafas. Veja o que acontece quando eu vou para a envasadora 2. Diminui a contaminação, porém a variação de garrafa para garrafa fica bem grande. Na 1, aqui, e na 2, olha a diferença. A contaminação aqui de garrafa para garrafa fica grande. A 1 constante e a 2, olha o que aconteceu. Veio aqui para baixo. A 1 com as garrafas, já começamos a perceber que a envasadora 1 apresenta uma estabilidade maior de garrafa para garrafa do que a 2. Olha só, a 2 aqui, ó, garrafa 1, garrafa 2 foi lá em cima. Exceto aqui, teve uma pequena variação aqui de garrafa para garrafa. Mas aparentemente as duas têm problemas diferentes. Não dá para tratar a envasadora 1 da mesma forma que a gente trata a envasadora 2. Veja que a 1, o problema dela não é variação de garrafa para garrafa. Isso aqui é, exceto aqui no lote 5, que teve uma pequena variação, se comparado com a envasadora 2, teve uma pequena variação aqui, mas não é de garrafa para garrafa. Já a envasadora 2, ela tem um problema sério aqui quando a gente pega garrafa para garrafa, tanto no lote 1 como no lote 2, e veja que não aconteceu na 1, então não tá em lote esse problema. Tem alguma coisa ali na envasadora 2 que faz ela ser muito boa também às vezes. Aqui, ó, uma variação muito grande aqui de garrafa para garrafa. Então, esse gráfico já nos diz que as ações para envasadora 1 não deverão ser as mesmas para a envasadora 2. A envasadora 2 teve momentos aqui que foi muito brilhante e teve momentos em que foi terrível. Então ela tem um problema sério aqui de garrafa para garrafa e de lote para lote. E só por ver esses dados aqui do lote 3, principalmente do lote 3, chamou a atenção. A gente praticamente descarta que existe algum problema vindo de lotes de água diferentes, lotes contaminados. Por exemplo, aqui, no que foi mais esquisito foi esse lote 5. Talvez aqui nós tenhamos até um erro de digitação, em que apareceu 8 ali. Tem que conferir na tabela, enfim. Mas o lote 5, o mesmo lote, não pode ter, vamos considerar isso aqui, um ponto aqui embaixo e outro lá em cima do mesmo lote. Então a gente descarta aqui, porque isso aqui está passando por uma envasadora, está passando por garrafa, está passando por todo um processo que pode estar contaminando essa água. Então, vamos lá. Envasadora 1, bem diferente da envasadora 2. Envasadora 1 tem uma estabilidade, envasadora 2 não tem essa estabilidade de garrafa para garrafa. Saímos com uma solução do exercício? Não saiu, mas saímos com direções diferentes. Aqui se a gente não tivesse vendo esse gráfico ou não tivesse tido esses dados, o que normalmente acontece é que a gente sai com um plano de ação de uma reunião com 40 ações, todas disparando. Por exemplo, vamos lá,
a gente tem que parar e fazer a manutenção preventiva das duas invasadoras. Tá, se está na hora de fazer, tá, tem que fazer mesmo. Mas para esse problema, não é. Na 1 vai surtir um efeito e na 2 talvez surta outro totalmente diferente. Mas enfim, temos que tratar de acordo com o que os dados estão nos mostrando. Legal, obrigado. Até o próximo vídeo.